Imagina um tratamento médico que, olha, é documentado, tá? Capaz de reduzir crises convulsivas devastadoras a praticamente zero. E isso em questão de semanas. Uhum, é impressionante. E aí, como um efeito colateral totalmente imprevisto, ainda consegue curar síndromes alimentares super complexas. Só que, né, junta a isso o fato de que essa mesma ferramenta terapêutica ainda enfrenta uma montanha colossal de barreiras legais. Sem falar na falta de informação, né? Exato, falta de informação e estigmas sociais super enraizados. Então hoje o nosso mergulho profundo nas fontes vai nos levar a uma pilha de dados clínicos que meio que obriga a gente a repensar tudo o que sabemos sobre o cérebro humano. É o cenário perfeito para separar o que é ciência sólida do que é puro preconceito histórico, sabe? Porque quando a gente olha para as evidências empíricas, os números simplesmente não deixam espaço para ideologias. Com certeza. E a nossa missão nessa análise de hoje é justamente dissecar dois estudos observacionais brasileiros belíssimos. Eles foram patrocinados pela Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, a AMAME. Aham, publicados em 2019 e 2023. Isso. E o foco aqui não é entrar em debates marginais, tá? A ideia é fornecer munição científica para médicos, para os pais de crianças com transtorno do espectro autista e epilepsia, e, claro, para a sociedade em geral. A gente quer entender as engrenagens reais do potencial da cannabis na medicina. O que a literatura atual proporciona para todos nós é a chance de ultrapassar aquela pergunta básica, aquela que já está superada, sabe? Aquela coisa de, será que a cannabis funciona? Os dados já mostram que sim, né? Exatamente, os registros deixam claríssimo que funciona. O que a gente precisa explorar detalhadamente hoje é o como ela atua nas rotas neurológicas. E para quem essas dosagens são indicadas, sabe? Indo desde o controle da epilepsia até melhoras drásticas na qualidade de vida das famílias, né? Uhum, esse é o ponto principal. Mas antes da gente abrir os gráficos e as tabelas percentuais, a gente precisa nivelar o terreno biológico para quem está ouvindo. Porque nos documentos da AMAME, o autismo e a epilepsia são tratados meio que de forma conjunta nesses protocolos. É verdade. E, para o público leigo, parecem condições que habitam caixas clínicas totalmente diferentes. Por que unir as duas na mesma análise? Então, historicamente, a medicina realmente colocava essas condições em compartimentos isolados. Mas a neurologia contemporânea começou a observar uma sobreposição estatística inegável. Como assim uma sobreposição? Que a incidência de epilepsia em indivíduos diagnosticados com transtorno do espectro autista, o TEA, é brutalmente maior do que na população geral. E esses estudos reforçam essa premissa de uma maneira brilhante. Entendi. Então uma coisa está meio que ligada à outra. Uhum. Essa correlação epidemiológica aponta para um mecanismo etiológico compartilhado. É como se fosse uma falha na fiação elétrica do cérebro, caracterizada por uma hiperexcitabilidade neuronal. Caramba! Uma tempestade elétrica incessante tipo isso. Os neurônios disparam sinais sem qualquer tipo de moderação. Exato, e isso introduz a gente a um modelo conceitual super importante mencionado nas fontes, que é a teoria do mundo intenso. Teoria do mundo intenso. Sim, de acordo com essa teoria, aqueles sintomas clássicos do autismo, sabe? A aversão ao toque, aquela sensibilidade dolorosa a sons corriqueiros, os déficits de comunicação. E os comportamentos repetitivos também. Isso. Esses sintomas não surgem de um cérebro que processa menos informações. Na verdade, ocorre o oposto absoluto. Sério? Uhum. Há uma hiperconectividade e uma atividade neuronal excessiva. O cérebro recebe e reage ao ambiente com uma intensidade que beira o insuportável. Nossa, tentando traduzir essa sobrecarga sensorial para o dia a dia, é como imaginar o cérebro operando tipo a mesa de som de um show gigantesco, né? É uma ótima analogia. Só que alguém decidiu empurrar todos os canais de volume para o máximo de uma vez só. O canal da luz ambiente, o do barulho do trânsito, o canal das próprias emoções internas. Tudo no volume máximo ao mesmo tempo. A distorção resultante é ensurdecedora para quem está vivendo aquilo. E, seguindo essa linha, o sistema endocannabinoide do nosso próprio corpo deveria ser um engenheiro de som encarregado de abaixar esses botões, certo? Perfeito! Essa analogia ilustra com perfeição a biologia da coisa. O sistema endocannabinoide é tipo o mestre regulador da nossa homeostase. Ele tenta atenuar esses excessos. Mas e aí, o que dá errado?
O grande problema que os dados destacam é que pacientes com TEA frequentemente apresentam um déficit químico crítico nesse sistema. Eles têm níveis muito baixos de uma substância chamada anandamida. Anandamida? Isso. A anandamida é um endocannabinoide endógeno, ou seja, o próprio corpo produz ela para gerar aquelas sensações de regulação, de bem-estar. Tá, e além dessa falta de anandamida? Além dessa escassez, esses pacientes mostram alterações anatômicas na forma como os receptores canabinoides se expressam nas células do cérebro. Entendi. Então, o corpo até entende que o volume está causando danos, mas o engenheiro de som está sem os equipamentos necessários. Não tem substância química suficiente para fazer o ajuste fino. Exatamente. E é bem aí que entram os fitocannabinoides, que são os compostos extraídos da planta da cannabis. O uso dos extratos visa suprir justamente essa falha na regulação endógena. Fazendo o papel da anandamida. O canabidiol, o famoso CBD, atua inibindo a enzima que destrói a pouca anandamida que ainda existe no cérebro. Ele força ela a ficar mais tempo nas sinapses, ajudando a acalmar aquela tempestade elétrica que a gente descreveu. Puxa, compreender essa mecânica dá uma base perfeita para a gente avaliar a primeira prova prática que temos na mesa, que é o estudo de 2019. Sim, aquele primeiro estudo observacional. Nele, a equipe médica começou a testar essa regulação usando um extrato de espectro completo, mas era padronizado com uma proporção muito rígida, né? Eram 75 partes de CBD para apenas uma parte de THC. Uma formulação quase inteiramente dominada pelo canabidiol. O que parece uma estratégia inicial bem conservadora, não? Totalmente conservadora e foi desenhada justamente para explorar a segurança do CBD como um neuromodulador amplo, minimizando ao máximo o impacto do THC. E como foi o teste? Eles acompanharam 18 pacientes, com idades variando entre 6 e 17 anos, num uso compassivo. 15 deles mantiveram o tratamento até a avaliação final, que durou uns 6 a 9 meses. E 5 desses pacientes sofriam de epilepsia crônica. Olha, os relatórios para esses quadros epiléticos mostram reduções massivas nas convulsões, oscilando entre 50% e incríveis 100% de controle das crises. É surreal, né? Demais! Crianças que viviam sob o terror de ter múltiplas convulsões por dia, de repente encontram semanas de paz neurológica. O que, por si só, já seria um marco terapêutico extraordinário. Mas a grande guinada narrativa do estudo... O ponto de virada, né? Aqueles que apresentavam apenas os sintomas do autismo, sem quadro convulsivo. Exatamente. Os resultados deles simplesmente saltam aos olhos nas tabelas. 9 desses 10 pacientes tiveram uma melhora considerável, avaliada em 30% ou mais, em pelo menos uma categoria central dos sintomas do autismo. Caramba! E 6 deles melhoraram em 2 ou mais categorias. Isso abrange coisas como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, distúrbios incapacitantes do sono e até barreiras de interação social e comunicação verbal. Então, a constatação clínica aí é que a modulação do sistema endocannabinoide não tem fronteiras rígidas, né? Nenhuma fronteira. Ao tentar abaixar a estação motora, que resulta no ataque epilético, o extrato vegetal simultaneamente abaixa o estresse neuronal. Aquele estresse que gera a ansiedade social profunda e a falta de foco. O cérebro, quando para de lutar contra aquela hiperestimulação do mundo intenso, ele finalmente encontra espaço energético para organizar a fala e a cognição. Mas espera um momento. Porque olhando os bastidores desses mesmos dados de 2019, tem um ponto crítico que a gente precisa debater abertamente. Qual ponto? Se essa intervenção funciona como um engenheiro de som tão eficiente, por que 3 dos 18 pacientes originais precisaram abandonar o protocolo logo nas primeiras semanas? Os relatórios indicam piora na insônia, irritabilidade aguda, agravamento de crises comportamentais. O sistema deles rejeitou a cannabis. Então, essa é uma pergunta essencial. E a interpretação desses abandonos revela um dos alertas clínicos mais vitais do estudo inteiro. Que alerta! A piora comportamental não foi por causa de uma suposta toxicidade inerente da planta, mas sim do ambiente químico no qual ela foi introduzida. A cannabis interage de forma super robusta com as enzimas do complexo citocromo P450 lá no fígado. E por que o fígado vira o gargalo dessa piora cerebral?
Imagina as enzimas do fígado como, sei lá, as cabines de pedágio numa estrada. Os pacientes que tiveram reações adversas severas já estavam tomando doses altíssimas de múltiplos psicofármacos convencionais. Aqueles antipsicóticos fortes. Isso. E o CBD usa exatamente as mesmas cabines de pedágio que esses remédios. Então, quando o extrato inunda o sistema, ele pode ocupar as enzimas. Isso impede que o fígado metabolize o antipsicótico. Ah, entendi. E aí os níveis do remédio psiquiátrico disparam no sangue. Exato, causando toxicidade e essa irritabilidade aguda que você mencionou. E tem outro detalhe: as fontes revelam que, em alguns casos, cuidadores retiraram a medicação alopática abruptamente por conta própria. Nossa, sem orientação médica. Sem orientação nenhuma. Cria-se um caos metabólico, né? O cérebro sofre uma retirada drástica do freio químico de um antipsicótico, entra em abstinência. E a cannabis, que exige um período de transição gradual para atuar nas sinapses, não consegue segurar a barra. De jeito nenhum. Fica evidente que a cannabis não é um suplementozinho inofensivo que você toma de qualquer jeito. É uma ferramenta potente que exige um médico experiente regendo a transição. A falta de compreensão farmacocinética causa danos mesmo. A supervisão rigorosa é o que dita o sucesso ou o fracasso da coisa. Com certeza, e esse aprendizado fundamental sobre a complexidade das vias metabólicas de cada paciente foi o que pavimentou o caminho para o segundo documento que a gente está analisando. O estudo evolutivo de 2023. Isso. É uma transição que faz todo sentido. Se uma abordagem rígida de 75 para 1 gera efeitos imprevisíveis diante do metabolismo de cada pessoa, a padronização simplesmente não serve para o espectro autista. Não serve. Cada paciente é único. E o estudo de 2023 traz 20 pacientes, sobre uma perspectiva que mais parece, sei lá, um ateliê de alta costura médica. As proporções testadas foram brutalmente diversas. Alguns extratos continuaram no padrão de 49 para 1 de CBD, mas os médicos chegaram a prescrever concentrações de 1 parte de CBD para 22 partes de THC. Uma mudança drástica. Muito drástica. E aí te pergunto, como funciona esse processo decisório na prática? O que leva um profissional a receitar algo tão rico justamente na substância que a sociedade mais teme? O THC ainda carrega um estigma enorme. Mas o estudo detalha um fluxograma clínico muito sistemático. A regra de ouro na neurologia canabinoide é sempre iniciar o tratamento com doses bem parcimoniosas de extratos ricos em CBD. Para ir sentindo o terreno. Exato. O canabidiol tem uma tolerabilidade excepcional e atua como um regulador bem amplo. Durante semanas, a dosagem de CBD é aumentada gradativamente. Só que, frequentemente, a gente atinge um teto terapêutico. Um ponto onde o canabidiol sozinho deixa de promover avanços. Isso. Ou então em situações onde comorbidades muito teimosas não cedem de jeito nenhum, tipo distúrbios de sono muito severos, ausência patológica de apetite ou aquelas crises de agressividade autodirecionada. E aí? É nesse ponto crítico de estagnação que o médico introduz, em microdoses extremamente calculadas, os extratos com altas concentrações de THC. E aqui entra um mecanismo que eu acho fascinante da gente explorar. Como é que o uso de um extrato focado em CBD junto ao THC impede que o paciente sofra com aqueles efeitos psicoativos que causam tanto receio? É por causa de uma sinergia entre as substâncias que a gente chama de efeito comitiva. Em nível molecular, o THC se liga diretamente a um receptor cerebral chamado CB1. Que é o que gera euforia no uso adulto recreativo, certo? É o que dá a psicoatividade. Porém, quando o extrato tem concentrações significativas de CBD junto, o CBD se acopla a esse mesmo receptor, mas num local adjacente, do lado. E isso modifica a forma estrutural do receptor. Ah, então ele dificulta o encaixe perfeito do THC. Exatamente. O CBD atua como uma espécie de amortecedor farmacológico. Ele reduz a psicoatividade, enquanto permite que o THC exerça suas fortes propriedades neuroprotetoras, analgésicas e sedativas no sistema nervoso central. Uma modulação super elegante promovida pela própria biologia da planta, né?
E o saldo final desse protocolo individualizado no estudo de 2023 confirma a teoria na prática. 18 dos 20 pacientes exibiram melhoras notáveis na ampla maioria dos sintomas centrais do TA. O que comprova aquilo, né? Ao tratar cada cérebro como um universo químico exclusivo, as barreiras de eficácia são sistematicamente quebradas. Rompem-se de maneiras que, até mesmo os médicos que desenharam os testes não previam inicialmente. E esse transbordamento de benefícios guia a gente para um dos achados mais impressionantes do relatório, tocando numa síndrome que destrói a dinâmica de muitas famílias: a alotrofagia. Também conhecida clinicamente como síndrome de Pica. Isso. Para quem não conhece, é um transtorno grave onde o paciente manifesta uma compulsão incontrolável por ingerir substâncias que não têm nenhum valor nutricional. Coisas tipo terra, pedaços de tecido, sabonete, lascas de tinta, até plástico. É um risco letal contínuo. As crianças sofrem com asfixia, perfuração gastrointestinal e envenenamento. E nos dados da AMAME, vemos que 8 dos 20 pacientes sofriam dessa síndrome diariamente. E muitas vezes isso é negligenciado nos consultórios, sabe? Porque os próprios familiares hesitam em relatar. Ou a urgência sempre recai sobre a agressividade física da criança. Pois é, mas olha que dado incrível. Após a introdução das dosagens customizadas da cannabis, 5 desses 8 pacientes mostraram melhoras palpáveis. E 4 alcançaram uma remissão quase completa do sintoma. É um registro sem precedentes na literatura médica mundial. Ligar a cannabis de espectro completo ao tratamento da pica no autismo é algo inédito. E o que explica biologicamente essa vontade compulsiva de ingerir objetos simplesmente desaparecer? A compreensão atual reside no que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Indivíduos com TEA sofrem muito frequentemente de inflamações gastrointestinais crônicas que acabam não sendo diagnosticadas. O que deve causar uma dor horrível. Dor constante, desconforto abdominal, que gera uma ansiedade generalizada lá no sistema nervoso central. A alotrofagia surge como um mecanismo de enfrentamento compulsivo, sabe? É uma tentativa desesperada do cérebro de lidar com essa dor inflamatória. E onde a cannabis atua nisso? Os receptores de canabinoides estão densamente presentes em todo o trato intestinal. E o extrato de cannabis tem capacidades anti-inflamatórias potentíssimas. Então, ao debelar a inflamação visceral e, ao mesmo tempo, abaixar os níveis de ansiedade basal no cérebro, a raiz orgânica daquele comportamento compulsivo se desfaz. Nossa, o corpo volta a conversar consigo mesmo sem a interferência da dor crônica. Faz muito sentido. E essa recuperação global da estabilidade fisiológica empurra a gente para a métrica que, francamente, eu considero o maior trunfo social de toda essa investigação. Qual seria? O combate frontal à polifarmácia. Ah, sem dúvida. Esse é o aspecto com a maior repercussão a longo prazo. Os prontuários de 2023 apontam que 16 dos 20 pacientes chegaram ao protocolo utilizando combinações superagressivas de medicamentos alopáticos, neurológicos e psiquiátricos. Aqueles coquetéis químicos pesados que a gente vê muito, que frequentemente causam tremores permanentes, obesidade induzida, uma apatia profunda na criança. E o que aconteceu com essas dosagens depois da estabilização com a cannabis? Então, 13 desses 16 indivíduos, o que dá impressionantes 81% da amostra, alcançaram estabilidade suficiente para reduzir categoricamente ou até descontinuar de vez o uso dessas outras drogas sintéticas. 81% de redução no uso de múltiplos fármacos pesados. Isso representa uma libertação sistêmica, né? Livrar órgãos como os rins e o fígado de décadas de toxicidade contínua. É transformador. E quando a gente analisa os relatórios qualitativos, sabe aqueles pequenos textos preenchidos pelos pais e cuidadores, os reflexos no dia a dia deixam o território das estatísticas frias, eles relatam filhos que sustentaram um contato visual prolongado pela primeira vez. Crianças que começaram a responder espontaneamente ao próprio nome. Isso. A drástica diminuição de colapsos emocionais em ambientes barulhentos como supermercados, pátios de escolas.
E tais mudanças convertem-se diretamente no que a gente chama de índice de qualidade de vida geral. A documentação estabelece uma melhoria super expressiva na vida do próprio paciente em 95% dos casos. 95% é um número absurdo para um estudo clínico. E igualmente crucial é a estrutura familiar em torno desse paciente. Pais exaustos que finalmente conseguem ter uma noite de sono contínua, que reduzem aquele desgaste emocional agudo, a família inteira experimentou um salto de qualidade de vida de 83%. Olha, reunindo toda essa carga de informações que os documentos nos fornecem, a conclusão soa inescapável para quem acompanha os fatos. Concordo plenamente. A cannabis medicinal, quando aplicada sobre os preceitos do rigor científico, respeitando a individualidade metabólica do paciente e usando os olhos de espectro completo, ela ultrapassa de longe aquele patamar de medicina alternativa. Ela se consolida como uma intervenção de linha de frente formidável. Exato. Ela domina a hiperatividade da teoria do mundo intenso, organiza o sono, abre caminho para a cognição, combate condições ignoradas como a alotrifagia e atua como uma rota de fuga segura contra os danos tóxicos da polifarmácia. A responsabilidade agora, de todos nós, reside em garantir que os dados científicos ecoem muito mais alto do que o ruído do preconceito. Os resultados empíricos carreguem o peso necessário para mudar os paradigmas da sociedade. E, para finalizar nossa imersão de hoje, eu deixo um ponto de reflexão focado no futuro da neurologia para quem está ouvindo a gente. Manda ver. Durante toda a análise desses casos clínicos incríveis, nós discutimos o balanço magistral entre praticamente duas moléculas fundamentais, o canabidiol e o tetrahidrocannabinol. O CBD e o THC. Os dois botões principais daquela imensa mesa de som metabólica que a gente estava regulando até agora. Exato. A grande questão é que a botânica da cannabis abriga mais de 100 outros fitocannabinoides isolados, como o CBG, o CBN, o THCV, moléculas que a gente sequer começou a tatear em escala populacional. E os terpenos também, né? Isso, sem contar as dezenas de terpenos voláteis que carregam propriedades ansiolíticas próprias. Então pensa comigo, se já conseguimos desarmar essa catastrófica espiral de convulsões refratárias e anular comportamentos compulsivos graves, manipulando basicamente dois botões do sistema endocannabinoide, que dimensão revolucionária a medicina da mente atingirá no momento em que aprendermos a operar a mesa de controle inteira? Nossa, é o tipo de perspectiva que transforma por completo o nosso entendimento do potencial humano. Fica aí uma imensa reflexão para a nossa audiência sobre o quanto ainda temos a explorar.